Bom dia. Como fazer para... Tudo bem, Renato? Tudo bem, você me vê? Lhe vejo e ouço bem. Obrigado por aceitar o convite. A Petrobras me convidou para ser o moderador. Eu sou o Diego Remos, eu sou editor-chefe e empreendedor do Startupi. E a Nathalie Trutman já está chegando junto com a gente também. Ela teve que resetar a internet. Bom dia para todos que estão assistindo também. Já são algumas dezenas de pessoas. Renato, você quer se apresentar ou eu te apresento? Você que sabe. Eu sou legal, só fala que eu sou gente boa. Bom, você é gente boa, isso é um critério inicial, mas além de gente boa, você também é conhecido como colunista na Carta Capital, você escreve bastante, né, sobre consumo, até sobre nova classe média. Fala um pouco aí, você chegou a estudar que áreas, o que você já fez? Eu trabalho numa empresa que chama Data Popular. O Data Popular foi o primeiro instituto de pesquisa a se especializar no Brasil nas classes C, D e E, lá em 2001, muito antes de estar na moda falar sobre essas mudanças econômicas que estavam acontecendo no nosso país. E de lá para cá a gente tem tentado produzir um conjunto grande de pesquisas sobre a realidade do brasileiro. Pesquisas de opinião para saber o que o brasileiro pensa sobre uma série de assuntos, e empreendedorismo é um dos assuntos mais estudados pelo Data Popular, até pela nossa parceria com o Sebrae. Estudamos sobre favelas, sobre câncer de mama, sobre violência doméstica. Dificilmente tem um grande tema no Brasil aí de opinião pública que o Data Popular não tenha desenvolvido alguma pesquisa. Mas se eu tivesse que me definir numa única palavra, eu diria que eu sou um curioso. Uau. Bom dia, Nathalie, tudo bem? Bom dia, Diego. Bom dia, Renata, tudo bem? Tudo bem, Nathalie? Prazer. Tudo ótimo. Tudo bem, prazer. Estamos felizes em receber você também como convidado nesse bate-papo. Temos algumas dezenas de pessoas assistindo já. E eu acabei de perguntar para o Renato um pouco mais sobre ele, o que ele vem fazendo. E acho que pode ser sua vez agora também. Você também é autora, também mexe bastante com educação e também com empreendedorismo, estou correto? Correto, Diego. Bom, eu peguei a última palavra do Renato, curiosidade, e vou construir nesse gancho também, porque uma das coisas que mais me move é curiosidade, e eu trabalho na FIAP como diretora de inovação, e sou apaixonada pelo poder da educação e como a gente pode transformar as vidas com a ferramenta da educação. Meu trabalho abrange várias áreas, uma delas é motivar o empreendedorismo dentro de nossas salas de aula, mas também o protagonismo pessoal das pessoas, que tem sido meu trabalho via meus livros e palestras motivacionais. E além disso, também tenho um lado onde promovo muito as possibilidades que a tecnologia de hoje e do futuro nos dá. Deixa eu pegar o gancho do que você falou, que também tem a ver com o que o Renato falou. Só para vocês saberem, quando o pessoal soube que ia ter esse bate-papo, já começaram a enviar uma série de perguntas, e realmente são bastante perguntas e várias muito interessantes também, algumas parecidas, obviamente, o que significa que o tema foi bem compreendido por todos. Você falou que a educação tem um poder transformador, né? É um poder transformador no sentido de as pessoas conseguirem melhores notas para conseguir os melhores empregos, ou você está falando de poder transformador também de acordo com o que o Renato citou, que o Brasil como um todo agora tem uma forte veia empreendedora? Quem quer começar respondendo? Nathalie? Ambas coisas, na verdade. Poder transformador é mais como você pode mudar sua vida e como a ferramenta da educação é quase tudo o que você precisa, né? Dependendo da educação que você adquire, você pode criar o mundo que você quiser. O que você tem visto, Renato?
A educação muda tudo. Pela primeira vez no Brasil, a gente tem, para um conjunto grande de famílias, a primeira geração de universitários na família, por exemplo. Na classe C, 71% dos jovens estudaram mais do que os pais. E quando você estuda mais, você amplia o seu repertório, a sua possibilidade de enxergar o mundo. Você amplia seus horizontes, amplia a liberdade de escolha. Na verdade, porque quando você acha que só existe no mundo o preto e o branco, você tem que escolher entre o preto e o branco. Quando você descobre todas as cores e os tons dessas cores, você consegue sonhar mais longe. Então, do ponto de vista econômico, estudou mais, ganha mais. Então, a cada ano de estudo impacta em 15,7% a mais no salário médio das pessoas, mas muito mais importante do que isso. Quando você estuda mais, você sonha mais. Você começa a chamar para si a responsabilidade sobre a própria vida, que é a força motriz do empreendedorismo brasileiro. Né? Porque para ser empreendedor do Brasil não é fácil, não. Você tem um conjunto enorme de dificuldades, a legislação trabalhista, a cultura da carteira assinada, a burocracia na hora de abrir as empresas, a falta de capital de giro no Brasil. Então, para você ser empreendedor no Brasil, por mais que você tenha que ter pé no chão para o seu negócio dar certo, você precisa ter muita fé que você está no caminho certo. A Nathalie chegou a escrever alguns livros já e passa pelo tema do sonho também, e com certeza não tem a ver com sonhos de quando você está dormindo, né? São sonhos acordados, né, Nathalie? Essa equação aí de quem se educa mais acaba ampliando, então, na frase do Renato, suas liberdades de escolha, essas pessoas acabam, então, imaginando um futuro melhor para si e muitas vezes correm atrás de transformar esse sonho em realidade. A maioria das perguntas que chegaram estão relacionadas a como eu faço para minha ideia e meu sonho se transformarem num bom negócio, quais são os passos que eu devo dar para isso acontecer. Vamos alternar então, Nathalie, agora. Quais são os passos que a pessoa deve fazer? Ou basta ela ter um sonho e acreditar forte, porque o sonho vai resistir a essas burocracias que o Renato falou? Não, eu acho que o Renato explicou muito bem, e só adicionando, a educação te dá esse empoderamento de saber que você pode construir o que você quer. E uma vez que você tem um sonho, você tem que acreditar muito, mas não pode ficar no acreditar, porque tem que fazer mesmo. Tem muitas pessoas que perguntam, mas que sonho que eu sigo? Eu tenho tantos sonhos, o que eu faço? E a verdade é que essa jornada empreendedora, ou jornada herói, como você quiser chamar, é igual para todos. Se você faz uma jornada, você aprende e pega as competências que você precisa para qualquer sonho que você quiser ir atrás. Seja uma viagem, seja uma empresa, seja um livro, o que for. Para começar, eu articularia meu sonho, escreveria ele, porque o poder da escrita é muito forte, e organizaria um plano de ação. Tudo bem que seu plano de ação não vai ser o certo, porque você não tem as competências necessárias para chegar até esse sonho. Você tem que estar ciente que seu plano de ação vai estar errado, que você tem que ter flexibilidade. Mas começa por aí, escreve um plano de ação, e o segundo passo, começa a procurar pessoas que já conseguiram, pessoas com mais experiências. Se dedica, começa a testar, começa a ver o que dá certo e errado. Uma coisa super legal que eu aprendi esses dias é que a maioria das pessoas, quando o plano de ação que eles montam não dá certo, eles jogam a toalha. Eles jogam o sonho, não dá certo, impossível. Na verdade, o que não está certo é o plano de ação. Tem que manter o sonho. E tem que ter a flexibilidade de saber que esse plano de ação vai ir sendo modificado ao longo da jornada. O tal do pivoting que a gente escuta hoje muito em empreendedorismo, né? Pivot. Alguns falam pivô também, né, em português. Pivô. Interessante que você acabou especificando que o empoderamento tem a ver com as competências, as habilidades, mas você falou também que nem sempre essas competências são as competências certas para realizar o plano de ação que você desenhou para o seu sonho.
tem a ver com aprender as competências certas. Existem competências certas a serem aprendidas, Renato? O que uma pessoa deve aprender para empreender, digamos assim? Eu costumo dizer que todo empreendedor bacana que eu conheci, ele é um pouco pé no chão e um pouco pirado, né? Isso significa o quê? Ele é pirado para acreditar naquilo antes dos outros, para acreditar no seu próprio potencial, para querer ir além, mas ele é pé no chão para saber que as coisas nem sempre acontecem na velocidade que seria o ideal, na velocidade que todos nós desejaríamos que essas coisas acontecessem. Agora, se tem uma característica que os bons empreendedores têm, além do otimismo, óbvio, que é necessário para fazer o seu negócio dar certo, é a capacidade de celebrar as pequenas vitórias. Muitas vezes a gente coloca uma meta, um plano muito ambicioso, o que é importante para deixar de uma forma mais clara aonde nós queremos chegar. Mas o que a gente tem visto é que as pequenas vitórias do dia a dia, o primeiro cliente, o primeiro trabalho entregue, a primeira vez que você conseguiu equilibrar no mês os seus gastos com com os seus rendimentos, são motivos para serem celebrados. Se a gente não entende essas pequenas vitórias, a gente acaba se frustrando ao longo desse caminho, acaba se desviando de rumo. Então, tão importante quanto ter a grande meta é saber entender que você só conquista a vitória nessa maratona do empreendedorismo passo a passo e celebrando cada pequena conquista. Eu entendo que o que foi falado tem bastante a ver com a dimensão do comportamento da pessoa empreendedora, né? Eu acho que o empreendedorismo é, assim, bastante comportamento. Só para ilustrar também, tem uma frase que é comum nesse meio, as pessoas falam que o número de pessoas que desistem é muito maior do que o número de pessoas que fracassam, né? E talvez se trate de nunca desistir, continuar buscando outro caminho. Mas ainda assim, muitas das perguntas que chegaram têm a ver com chances de sucesso, desde quais áreas têm maior índice de sucesso de dar certo, áreas de negócio, e como fazer quando você não tem o capital e não consegue ou financiamento, ou empréstimo, crédito, ou até investidores, né, investidor de risco, venture capital. Eu queria, então, deixar para vocês falarem nessa questão aí, se tem área que é mais fácil e essa relação com ter ou não o dinheiro torna mais fácil, e se possível ainda dar algum exemplo, porque tem a questão do comportamento, né, de você não desistir, achar outra forma, celebrar as pequenas vitórias, mas tem ainda alguma ferramenta específica, por exemplo, plano de ação, especificamente fazer um plano de negócio, um sumário executivo, tem que ter lá a projeção financeira, ou outros tipos de, talvez, instrumentos e ferramentas. O pessoal vem falando às vezes de canvas, de modelo de negócio também. Tem alguma ferramenta essencial? Tem pessoas aqui que estão perguntando que dão aulas, né? Então, dão aulas de engenharia. Se fosse pontuar, dividindo a pergunta então, pontuar algum instrumento ou ferramenta específica ou técnica, além das comportamentais, e depois como lida com essa coisa de ser mais fácil ou mais difícil, com dinheiro, sem dinheiro. Quem? Posso começar? Acho ferramentas tem várias, mas eu não tenho nenhum receio de dizer, procure o Sebrae, meu amigo. O Sebrae é bom para burro. Os caras sabem as coisas que fazem. Em geral, o empreendedor procura o Sebrae quando ele não está bem. Procura o Sebrae muito mais como hospital do que como uma escola, como uma universidade, como algo capaz de fazer o seu negócio dar certo. Eu falo do Sebrae, mas tem uma série de ONGs que ajudam a empreender, de organizações, de entidades que são fantásticas para isso. Mas você não precisa procurar esses locais só quando você tiver sem dinheiro, quando você não conseguiu o cliente. Procure no início.
procure para fazer o seu negócio crescer, para estruturar um plano de negócios, um plano de ação. Porque imagina, se toda pessoa que sonha em empreender tiver que virar craque e fazer plano de negócio para começar a empreender, ninguém empreende no Brasil. Então é óbvio que fazer um plano de negócio é muito importante, ter noções básicas de fluxo de caixa é fundamental, mas tem um monte de gente capacitada para te ensinar a fazer isso rapidamente, que faz com que você foque o seu negócio no seu talento, naquilo que te traz de melhor aí, o Sebrae é craque para isso. A outra questão importante Só um parênteses, Renato, não é para cortar o seu fluxo de pensamento, mas é para dar a dica bem pontual para as pessoas. O Sebrae, além de atender em escritórios, pontos de atendimento presencial, também trabalha com educação à distância, inclusive gratuita. Então, se você procurar aí na internet EAD, Educação à Distância, Sebrae, que é com S, né, S-E-B-R-A-E, ead.sebrae.com.br, você vai ter vários cursos e vários deles são voltados para algum desses instrumentos, né? Plano de negócio, plano de marketing e também vários da área de finanças e mais comportamentais, enfim, são muitos cursos gratuitos, fica a dica aí. Aí você estava entrando na segunda questão, né, Renato? Fantástico, ótima dica e de verdade vale a pena. Quem entrar lá no site do Sebrae vai ver que essas dicas valem a pena. A outra questão é usar o velho e bom senso. Se é verdade que uma boa ideia é importante, é fundamental, ela sozinha não basta. Né? Então pense, por exemplo, eu tenho uma ideia de que eu vou criar um salão de beleza para o cabelo da mulher negra. Nós temos hoje, as mulheres negras no Brasil são mais de 53% das mulheres, estão no mercado de trabalho, tem um estilo próprio, uma beleza própria, e a autoestima da população negra no Brasil, felizmente, cresce dia após dia. Então é uma ideia que faz sentido, é uma ideia muito bacana. Agora, só a ideia não basta. O local que você vai abrir o seu salão de beleza, por exemplo, tem na sua vizinhança, ou circulam por lá, mulheres negras ou não? A velocidade que demora para essas pessoas abrirem o seu negócio, para as pessoas usarem o salão, combina com o tempo que ela tem na distância entre o trabalho e a casa? A qualificação profissional dos seus funcionários ou da sua equipe de colaboradores vão conseguir entregar aquilo que promete na hora em que você fala que é um salão de beleza especializado na beleza da mulher negra, por exemplo. Então, entender a demanda do consumidor é muito importante para descobrir se a sua ideia tem aderência, pode virar um negócio ou é só uma boa ideia. Quer complementar, Nathalie? Sim, concordo com o Renato. Você começa com uma ideia que você acha fantástica, né? Mas é essencial esse processo de falar com consumidores, porque até eles vão te dar insights muito importantes que podem te ajudar no desenvolvimento dessa ideia e a embalar ela do jeito que o mercado realmente quer, precisa, né? Às vezes a gente assume que o jeito que a gente vê as coisas é o jeito, e é muito importante ter essa empatia com o consumidor e ouvir o que ele realmente quer. A outra coisa que você tinha perguntado era sobre as ferramentas. Eu acho que o Business Model Canvas é uma ferramenta fácil, prática, onde te ajuda a visualizar, a ter um primeiro esboço do que você quer e a ter algo para mostrar para as pessoas, seja consumidor potencial, seja mentor, seja investidor, te dá uma base com a qual começar, mas tem que estar muito ciente que isso vai ser alterado e vai ser criticado e modificado ao longo do processo. E não tem atalho. Também tem pessoas que pensam, então é mais fácil entrar em um negócio, não sei, de e-commerce, porque é mais rápido o ciclo. Não tem atalho. Essa jornada é dura e você tem que passar pelas etapas necessárias. Quando você já foi empreendedor, tem aquele termo empreendedor serial, né? Quem já montou uma, duas empresas antes, seu ciclo é menor, porque você
já passou por várias etapas no caminho que você já não precisa repassar. Mas quando é a primeira vez, não tenta procurar algo porque parece mais fácil. Eu procuraria algo que é importante para você, porque o caminho vai ser longo, vai dedicar muito esforço, sacrifício, dedicação e perseverança. Então é muito importante que seja algo que você realmente gosta, algo que realmente, com o qual você realmente se identifica muito fortemente, porque não tem atalho, é trabalho duro e muito esforço. Então talvez a principal motivação por trás de um empreendedor não vai ser a busca de uma oportunidade fácil, mas sim o comprometimento com uma coisa que é importante. Porque se é importante, você vê talvez algum problema que ainda precisa ser resolvido em alguma comunidade, com relação a algum tipo de público, em alguma área, seja alimentação, são diversas áreas aí, ou até para empresas. Quer dizer, se você realmente considera aquilo importante, você vai estar motivado para superar os obstáculos e encontrar uma forma. E não vai ser dinheiro que vai necessariamente tirar os obstáculos da frente, né? Você falou em Business Model Canvas, eu também falei antes em Canvas de modelo de negócio. Eu acho que para quem está assistindo, anote aí essa expressão, Canvas, né, com C, Canvas de modelo de negócio. Se você usar os buscadores aí na internet, você vai acabar achando vários modelos, em português mesmo, também tem em inglês. Se você der uma busca dentro desse nosso site que a gente está assistindo agora também, você vai achar exemplos também. Tem até versões de aplicativos para você usar no seu tablet para você ficar desenhando modelos de negócio, e não é necessariamente com tabelas e projeções, mas é com especificando, olha, aqui na área de matérias-primas eu vou listar quais são os principais recursos que eu vou ter que utilizar, né, aqui na forma de fazer, quais são as atividades mais importantes para eu conseguir fazer essa coisa que minha empresa se propõe, né, por aí. Acho que a gente passou de forma geral pelas principais dúvidas que todo mundo está perguntando. Tem algumas coisas super específicas, assim, sabe? Como fazer para desenvolver na sua comunidade um negócio de cunho esportivo e social. Tem coisas que chegam a essa especificidade, às vezes questionando especificamente de transporte rodoviário, mas temo que a gente não vai conseguir responder todas essas questões de uma forma apropriada, porque realmente cada uma delas merece horas e horas de discussão, mas os pontos principais que passam por trás de todas as perguntas ainda envolvem também a questão da liderança, seja como lidar com chefes que às vezes não são muito receptivos a novas ideias. Eu acho que envolve também a como liderar equipes, se você está abrindo a sua empresa, e ainda a questão que eu acho que está relacionada de como fazer para inovar hoje, né, que são temas bem amplos, mas acho que tem uma relação aí que é fácil de fazer entre inovação e liderança, tem a ver com o cargo, com a hierarquia, com a chefia, como é que é essa relação aí? Olha, eu tento separar a inovação em duas grandes pernas, na verdade. Existe o que a gente chama mais de inovação incremental, que basicamente como fazer melhor aquilo que nós já fazemos. Então, por exemplo, se você tem uma pequena indústria, que é como com o mesmo número de pessoas e na mesma estrutura que você tem, você consegue produzir mais. Ou se você tem um restaurante, como você consegue ter alguma mudança no seu funcionamento interno que te permite entregar o prato mais rápido para o cliente comer uma coisa melhor, sair mais rápido, e com isso você passa a ter um fluxo maior de clientes dentro do seu restaurante. Essa inovação é muito bacana, essa inovação é muito legal e serve basicamente para melhorar a sua eficiência. Existe
A outra parte da inovação, e essa eu sou mais apaixonado, vamos dizer assim, que é uma inovação que cria mercados. É aquela inovação que enxerga oportunidades onde os outros viam problemas, que consegue pensar além, consegue oferecer um produto ou serviço para os consumidores que até então eles não esperavam ter. É o tipo de inovação do smartphone, para usar um exemplo muito maior, então é a criação de algo que na prática não existia, mas pode ser uma inovação no estilo do carteiro amigo que você tem nas favelas do Rio de Janeiro, que simplesmente identificou um problema na comunidade de que os correios não conseguiam fazer com que as cartas chegassem dentro de cada casa dentro da favela, conseguiu mapear essas casas de uma forma própria e criou um serviço de entrega dentro da comunidade, ou seja, identificou um problema e conseguiu crescer o seu negócio dentro desse problema, né? É o que a gente chama de criação de demandas ou de mercados que até pouco tempo atrás não existia naquele território. Então, identificar qual é o tipo de inovação que te atrai mais e que o seu negócio precisa é o primeiro passo aí para conseguir efetivamente ter um negócio verdadeiramente inovador nisso. Deixa eu fazer uma pergunta para a Nathalie. Você falou antes em ouvir insights de quem vai ser o seu cliente, o seu consumidor, que basicamente é uma mistura, eu acho, de fazer perguntas com de observar o comportamento, porque nem sempre as pessoas também sabem dizer, olha, a solução vai ser desse jeito, né? Cabe aí, eu acho que do empreendedor, esse tipo de feedback ou desse tipo de observação do seu consumidor, do seu possível consumidor algum dia, você acha que ele é mais adequado para um tipo de inovação incremental, que você vai melhorando as coisas aos poucos, né, o que já existe, ou para um tipo de inovação um pouco mais radical, ou uma inovação mais diferente, inesperada? Para ambas, na verdade. Para ambas, porque, como você bem falou, pode ser que ele te expresse coisas que ele sabe, e pode ser que tem coisas que ele não sabe. Mas só você ouvindo e observando mesmo que você pode enxergar o que ele sabe e o que ele não sabe. Então, pode ser que o que ele sabe pode te dar ideias rápidas e fáceis de implementar para algo incremental, mas você observando, escutando, realmente se colocando no dia a dia dele, pode te dar insights muito fortes para necessidades não exploradas ou não articuladas, mas que estão muito vigentes na vida dos consumidores. E outra coisa importante para mencionar, relacionado à pergunta que você falou... Desculpe. Você quer continuar? Uma coisa importante para mencionar sobre a pergunta que você fez é a seguinte. Para mim, inovar também tem uma forte conotação de se virar com pouco. Você deu o exemplo de ter um chefe que você não conseguia convencer. Na verdade, tem um pintor muito legal que ele fala, não se trata de abraçar o dia, abraça suas limitações. Tem pessoas que esperam até ter as condições perfeitas para fazer algo, empreender ou inovar. E são dessas limitações, dessas dificuldades que te forçam a inovar mesmo, que te forçam a te mexer e pensar e olhar as coisas de diferentes ângulos. Eu tive um professor na faculdade que eu era muito perfeccionista quando eu era mais novo, né? Eu sofria com isso, eu ainda sou bastante, mas hoje eu tenho uma equipe que me ajuda a errar muito menos. E eu tive um professor na faculdade, e foi um dos meus primeiros chefes, inclusive, que falava o seguinte: Renato, o prato pode ser lindo, ele pode ser delicioso, mas se ele demorar 2 horas para sair, o cliente vai reclamar. Então não dá para ter fio de cabelo no prato, né? Não dá para ser um prato com gosto ruim, mas ele precisa sair. No bom português, e usando a sabedoria popular, o bom é inimigo do ótimo.
Então, muitas vezes, para o empreendedorismo dar certo, é preciso começar, é preciso ousar, é preciso dar o primeiro passo. E quando você consegue dar o primeiro passo, você, na vida cotidiana, na vida prática, acaba tendo sucesso com o seu negócio, né? Acho que é um pouco isso que a Nathalie quis dividir com a gente, que é, na verdade, como que a importância do fazer é tão importante quanto o planejar. Não estou dizendo que não é para planejar, não estou dizendo que não é para ser cuidadoso e para ser detalhista, mas uma hora o prato precisa ser servido. Eu acho que o que vocês estão explicando é que se você desenhar um plano de ação, um plano de negócio, ou anotar previamente todos os detalhes que você imagina que vão acontecer no seu negócio, isso ainda está limitado ao que você já consegue imaginar, né? Mas é melhor você dirigir olhando para o trânsito do que dirigir olhando para um mapa, né? O mapa já está ali, mas ele não vai mostrar o que vai acontecer na sua frente. Eu acho que é um pouco parecido, é isso mesmo? Eu adorei esse exemplo, e eu vou dar um exemplo real, um exemplo pessoal meu, que é super recente, que aconteceu no ano passado. O Data Popular já existe há muito tempo, e eu tinha uma pessoa que queria que eu conhecesse também há muito tempo, que é o Celso Ataíde. O Celso Ataíde foi fundador da CUFA, da Central Única das Favelas, escreveu o Falcão Meninos do Tráfico, é um empreendedor social de muitos anos no Brasil, talvez um dos maiores empreendedores sociais no Brasil. A gente tinha alguns amigos em comum que falavam que a gente tinha que se conhecer, mas tinha um pouco de medo de nós dois, com a nossa visão empreendedora e de sair fazendo as coisas, teríamos juntos. Pois bem, nos apresentaram, e aí o santo bateu, né? Podia dar um monte de outras explicações para isso, mas basicamente ele foi com a minha cara e eu fui com a cara dele. E a gente falou: que tal a gente criar junto o primeiro instituto de pesquisa especializado em favelas no Brasil? Para a gente ter uma ideia, eu tenho no Brasil 11,7 milhões de pessoas morando em favela. Se existisse um estado da federação chamado Favela Brasileira, seria o 5º maior estado do país. Eu tenho mais favelado que gaúcho aqui no Brasil. A gente resolveu criar esse instituto de pesquisa que juntasse a capacitação técnica do Data Popular, o conhecimento técnico em pesquisa e análise de comportamento do Data Popular, com a visão prática que o Celso tem no trabalho desenvolvido com a CUF em todo o Brasil. A gente resolveu, então, fazer uma pesquisa e marcar o lançamento dessa pesquisa para novembro do ano passado. A gente se conheceu em fevereiro e falou: vamos fazer uma pesquisa, o resultado vai ser em novembro. E decidimos lançar no Copacabana Palace a pesquisa. O que a gente fez? Assinamos um cheque, alugamos o Copacabana Palace, colocamos a data lá em novembro, falou: agora vamos correr atrás de quem patrocina a pesquisa, porque a gente não pode passar um cheque sem fundo. Daí desenhamos a pesquisa, corremos atrás das empresas, fizemos um conjunto de debates e seminários, conseguimos fazer uma grande pesquisa em favelas no Brasil, ouvindo mais de 2.000 moradores de favelas no Brasil, com patrocínio de grandes empresas, né, com patrocínio da CIA, com patrocínio do Sebrae, com patrocínio da Procter & Gamble. Fizemos um evento que teve ministro de Estado, que a Regina Casé fechou o exemplo. Fizemos teve o pessoal da Petrobras também, que nos deu o privilégio de mostrar um pouco da experiência cultural da Petrobras, junto com as comunidades do Rio de Janeiro. Deu tudo certo, mas basicamente, se eu não tivesse, eu e o Celso, alugado o Copacabana Palace no dia 4 de novembro, e soubesse que a gente aqui com o cheque nosso, talvez a pesquisa não saísse. Porque o grande inimigo da inovação se chama dia a dia, se chama cotidiano. A gente já tem uma vida que está andando. E toda vez que a gente que a gente deixa o dia a dia nos impedir de pensar além, de pensar no futuro, a gente perde a capacidade de inovar,
perde a capacidade de ousar, né? Então, comigo funcionou desse jeito. Não é a única forma, talvez não seja nem a melhor forma, mas ter assumido o compromisso futuro me fez o Celso correr atrás do prejuízo e efetivamente conseguir entregar o que, sem nenhuma falsa modéstia, foi a mais profunda pesquisa já feita sobre a realidade das favelas brasileiras. Então, o sonho de vocês foi tornado real graças ao comprometimento de vocês com metas e objetivos claros, não é? Basicamente, a gente tinha um medo gigantesco, que era uma conta enorme que a gente ia precisar honrar. Então, vou ter que pagar essa conta, vou correr atrás do prejuízo, e aí corremos atrás, desenhamos a pesquisa, corremos atrás dos patrocinadores, e felizmente deu tudo certo. Nathalie, você acredita que em outros casos no Brasil e nesses últimos anos, ou até em outras épocas, essa questão é uma das principais mesmo na busca dos sonhos? Estabelecer um objetivo e daí você tem que fazer o que você tiver que fazer para correr atrás? Sim, eu concordo. E é no fazer que você vai ir aprendendo, né? Se você fica muito... Até eu acho que por isso foi que o antigo plano de negócios foi revisado e revitalizado com o que você falou, Canvas, Business Model Canvas. Precisávamos de algo mais ágil para começar a fazer mais cedo, para não ficar na especulação por tanto tempo, porque o negócio vai mudar no caminho, né? E você vai ter que se virar e ver o que tem que fazer, ter essa flexibilidade para conseguir lograr os objetivos. Quer dizer, eu acho que eu estou tentando fazer assim não vou dizer um resumo, né, mas uma certa compilação. Quer dizer, não há plano suficientemente perfeito ou informações que você possa ter sobre o mercado, sobre seus consumidores, que sejam uma garantia de que o seu negócio vai dar certo, né? Eu acho que a garantia, aparentemente, ela não existe, né? Não tem nem a garantia de ser fácil, nem a garantia de que vai dar certo. É muito da pessoa sabendo dar um passo e daí enxergando o que vai ser melhor fazer depois, dar mais um passo. Tem já que muita gente falou aqui na questão esportiva e social, às vezes você tem que fazer uma comparação, assim, o que é necessário para uma pessoa ser um grande jogador de futebol? Bom, com certeza, antes de ser um grande jogador de futebol, ela tem que ser um jogador de futebol. Então você vai jogando, até ficar grande, né? Eu acho que talvez na busca da inovação aí, no dia a dia, você ficar jogando o seu futebol, exercitando as suas ideias, exercitando as suas habilidades, e um dia você vai se tornar grande, não é pelo acaso, não é por vontade, não é por decreto ou por força de um plano de negócio ou de uma burocracia, não é nem por causa de um investimento que o seu negócio vai se tornar grande, né? A sua busca é que é grande, né? É um resultado lá no final. Bom, como eu coloquei, eu acho que a gente não vai conseguir responder especificamente cada pergunta em detalhe, e a gente pede um pouco de paciência para o pessoal, mas realmente tem pontos centrais que passam por qualquer tipo de negócio. A gente passou agora 40 minutos já. Será que a gente vai agora para umas considerações finais? Acho que eu quero provocar um pouco vocês com relação a... Ok, você deve ter um sonho, acreditar nele, correr atrás. Agora, como saber separar, né? Qual é o sonho? Por exemplo, eu vejo muita... é um momento ótimo de empreender, porque o Brasil está crescendo, né? Isso é uma verdade, ou é uma verdade adequada como uma motivação para empreender? Tipo, você deve agora, todo mundo que está assistindo, que tenha uma ideia ou duas,
deve agora sair do seu trabalho, parar tudo que está fazendo e aí descobrir como correr atrás do seu sonho, só porque o Brasil está crescendo? Qual é a atitude agora, né? Se a gente fosse sair aqui desse bate-papo, tomando um empoderamento aí, o que vocês fariam? Uma grande mudança que aconteceu no empreendedorismo brasileiro nos últimos 10 anos é que há 10 anos atrás, uma década atrás, mais de 70% das pessoas que empreendiam por falta de opção. Elas não tinham emprego, ou ela era obrigada a se empreender, ou ela passava fome. A dessa pessoa. Né? O que mudou é que hoje o empreendedorismo se inverteu esse número. Então, 2/3 dos empreendedores, eles empreendem mesmo tendo um emprego, mesmo tendo uma outra fonte de renda. São empreendedores por opção. Então, isso permite um planejamento maior sobre a sua ação. E uma mudança gradual entre o que te dá uma renda fixa hoje e o que você enxerga que é o melhor para a sua vida profissional. Vai chegar um momento que talvez não dê para conciliar as duas coisas. Aí você tem que fazer uma opção. Mas até esse momento chegar, construa uma alternativa efetiva de empreendedorismo. Como vocês falaram, né, a alternativa é a opção. Renato. Oi? Alô? Oi. Você está aí. Nathalie está aí? Está falhando um pouco a internet. Não ouvi a internet deu um soluço, eu ainda fiz a pergunta assim, como não tem garantias, né, de que vai dar certo, e é uma opção do... Então, empreender tem risco? Alô? Dá para ouvir? Agora eu estou te ouvindo, Nathalie. Pode falar. Eu não ouvi a pergunta completa, mas vou improvisar aqui. Uma coisa... Improvisar posso? Como se lida com risco? Lidar com esse risco, empreender em paralelo ao que você está fazendo no seu trabalho, mesmo que você não saiba o que vai acontecer, é muito valioso, porque até as próprias empresas estão procurando e valorizando indivíduos e profissionais que têm essa veia e competências empreendedoras. Então, você não precisa se preocupar, estou gastando meu tempo, ou vou ter um fracasso no meu currículo. Não, entre mais você abrace e se disponha a fazer, encarar, entre maior o objetivo, melhor. Porque você está se desenvolvendo como indivíduo, como profissional, e isso vai ser muito valioso para o mercado. Perfeito. Uma boa dica. Pessoal, eu acho que a gente vai encerrando esse bate-papo. Quiser achar mais fácil. E alguma palavra final? Quero agradecer novamente o convite da Petrobras para moderar esse papo, que para mim foi bastante interessante, espero que para quem está assistindo também, e agradecer ao Renato e à Nathalie, muito obrigado também por participarem, e também espero que tenha sido interessante para vocês. Foi um prazer participar desse bate-papo. Se eu tivesse que dar uma dica para quem está com vontade de empreender, acredite, porque se você não acreditar, ninguém mais vai acreditar. Depois você vê o resto. Depois você faz o seu plano de ação, o seu plano de negócios, corre atrás de um investidor, mas
acredite. Acredite que a sua ideia pode fazer diferença na vida das pessoas e você vai conquistar um grande mercado com isso. Se você acreditar nisso, siga em frente. Se você não acreditar no seu negócio, nem perde o tempo tentando desenvolver o plano de negócio, porque não vai dar certo. Concordo, Renato, obrigado. Concordo com o Renato, eu também gostaria de agradecer pela oportunidade, foi uma honra estar com vocês. Concordo, se você não acredita, ninguém vai acreditar, está em você tudo. E a segunda dica seria, curta a jornada, sorria mais, sorrir é contagioso. Então, é uma jornada longa, sacrificada, dedicada, mas é uma jornada muito prazerosa também. Então, foque em curtir cada momento e celebrar cada vitória, como o Renato mencionou. Muito bem. Muito obrigado pelas colocações finais. Um abraço a todo mundo que assistiu. Esse vídeo fica disponível, pode assistir novamente, pode enviar para um colega, para um futuro sócio que você esteja imaginando que vai lhe acompanhar na sua jornada. Creio que é isso. Um abraço a todos, obrigado e tchau.